Bom dia, é um prazer participar desse trabalho com vocês e contribuir de alguma forma. A minha formação é em administração de empresas e eu tenho MBA em controladoria e finanças pela FUCAMP. Atualmente aqui na Sigma eu atuo como administrador, né? Como a empresa começou através do meu trabalho autônomo, eu já desempenhei todas as funções. Eu já fui o analista, já fui o programador, já fui o comercial, já fui o suporte técnico. E hoje, então, eu foco mais na administração e acabo contribuindo todos os dias ali com todas essas áreas. A Sigma foi fundada em 94, a partir do meu trabalho como autônomo. Eu devo ter começado o trabalho em torno de 93, quando na época eu tinha 13 anos. Eu comecei a desenvolver esse sistema muito cedo e fui conseguir um cliente. Quando eu já tinha aí uns 20 empresas, eu resolvi abrir uma empresa, né? Na época, então, com 14 anos. Então já tem 23 anos, né, que eu trabalho no segmento de software. Eu iniciei nessa área de software muito cedo. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai comprou o primeiro computador para o escritório de contabilidade dele e eu trabalhava lá como office boy. Quando foi em 93, tinha uns 13 anos, meu pai precisou de um programa de registro de inventário e isso era muito caro, né? Era, vamos dizer hoje, equivalente a 6 ou mais salários mínimos. E era um software simples, né? Então, como eu comecei a estudar Clipper também para desenvolver esse software, já conhecia banco de dados, né, DBase na época, então eu consegui fazer esse software e gostei da experiência, achei pode ser uma coisa interessante. Mas comecei de uma maneira bem despretensiosa, mais como um hobby do que realmente como uma profissão. E então eu comecei a desenvolver um sistema de contas a receber, contas a pagar, controle de caixa, algo bem simples, porque eu ainda era muito inexperiente, imaturo, né? Mas que, como no mercado não tinha tanta opção, eu vendia para um cliente gostava, oferecia para outro e foi crescendo bastante. Em 97 eu contratei um funcionário para me ajudar, porque o suporte já estava me sobrecarregando. Só foi possível levar isso até 97 porque nessa época estava começando a surgir celular também no Brasil. Então, o que me ajudou muito, porque as pessoas conseguiam me encontrar na rua para tirar uma dúvida, enquanto eu atendia um cliente, eu conseguia falar no telefone com o outro. Eu acho que não tem uma disciplina específica que tenha sido mais importante para o meu trabalho profissional. Eu acho que, na verdade, foi um conjunto. Eu acredito que, principalmente, o conhecimento de administração de empresas, né? Porque realmente a Sigma tomou uma proporção muito grande. É uma coisa que eu não conseguiria administrar sem uma capacitação nessa área, né? Dentro dessa área eu me identifiquei muito com a gestão estratégica, né? Que no nosso segmento de software, informática no geral, as oportunidades são tremendas. Então, às vezes você fracassa pelo excesso de oportunidade, porque você entra no mercado sem um foco e isso pode ser perigoso. Porque se você for pensar num software hoje, para criar um software, um pacote gerencial, isso fica muito caro, porque você vai ter horas de trabalho, muitos profissionais envolvidos. Então, se você não souber o público-alvo que você quer atingir, a sua proposta para o mercado, se você quer um software customizável, se você quer um software, um pacote gerencial, se você quer atender grandes empresas, pequenas empresas, isso pode te dispersar e no final você não consegue chegar em lugar nenhum. Eu acredito que para trabalhar nessa área de software e informática no geral, é uma daquelas profissões onde a pessoa realmente tem que gostar. É uma coisa que você tem que se identificar. São inúmeras vantagens que a gente tem um mercado aquecido, a demanda é constante, sempre precisa de novos profissionais, né?
É uma profissão valorizada, porque o conhecimento de informática hoje ele não é tão comum, então é bem remunerado em várias áreas. Se você for analisar com um analista, um programador, você consegue boas remunerações nessa área, né? É um trabalho desafiador, porque não é uma coisa muito repetitiva, você vai ter desafios novos a cada dia, você vai lidar com situações diferentes, vai te exigir concentração, conhecimento, disciplina para aprender. Então, acredito que tenha mais vantagens do que desvantagens. Eu não chamaria de desvantagens. Uma coisa que preocupa às vezes, que incomoda, eu acho que é essa insegurança, essa visão de futuro, assim, o que vai virar daqui 5 anos, 10 anos, o mercado muda muito. Eu que comecei numa época do DOS, por exemplo, tudo aquilo que a gente desenvolveu na linguagem DOS jogou fora. A gente teve que começar de novo. A gente aproveitou só a bagagem do aprendizado, de gestão de projetos e tudo mais, mas as horas de trabalho do DOS a gente perdeu tudo. Então a gente teve que criar tudo novamente, interface Windows. Daqui 15 anos, de repente, tudo, 10 anos ou menos, tudo que a gente criou joga fora de novo. E assim é o conhecimento. Se você é um programador aqui, por exemplo, daqui um tempo a linguagem que você aprendeu hoje já não te serve mais. Você vai aprender outras e outras e outras e outras. Então isso assusta, às vezes, quando você for pensar assim, tá, e daqui 30 anos? O que eu vou estar fazendo, né? Então, eu acho que isso seria uma desvantagem. E essa necessidade de aprendizado constante também. À medida que você tem família, filho, fica cada vez mais difícil você dizer que vai estar disponível para ler um material, para procurar atrás de uma coisa. Eu considero o cenário atual da informática bem mais favorável para o profissional do que na época que eu comecei, onde a gente não tinha acesso à internet. Se você quisesse conhecer alguma coisa, você tinha que adquirir um livro em uma livraria, e conversar com outro profissional era algo muito difícil, não tinha tantas pessoas. Quando eu dizia que eu era programador, ninguém sabia o que era isso, né? Então não tinha celular, uma tela de alta resolução, um processamento alto ali disponível, quer dizer, um computador daquela época é infinitas vezes aí mais fraco do que um celular que fica no bolso hoje, né? Então, acho que isso tudo cria muitas oportunidades. Você tem quantos milhões de celulares hoje no mundo? Se você fizer um software simples, mas que possa ser vendido a $1, você já tem um mercado grande para explorar. O comércio eletrônico no Brasil ainda vai gerar muitas oportunidades. Eu faço parte da diretoria da CDL de Monte Carmelo e hoje a gente sabe que várias empresas, principalmente as pequenas, estão fora da internet. Ainda não, muitas não têm um site, não comercializam pela internet. Isso gera oportunidades para o comércio eletrônico. E principalmente também aqueles que já se aventuraram no comércio eletrônico, eles não têm muito preparo para lidar com mídias sociais, fazer propaganda no Facebook, no Instagram, explorar esse potencial. É um segmento totalmente novo que vai demandar muita mão de obra em pouco tempo. Visitantes através de uma campanha do Google. Então, são muitos fatores